Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas do Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho do Reino. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 36. Aleluia. Atos 2, 36, diz assim: portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrupta. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia! Senhor, tua palavra é tão maravilhosa, que ela possa vir ao encontro dos nossos corações e cumprir o efeito. Nos ensina, nos capacita, nos molda. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos acostumados com notícias. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de resposta para os nossos dilemas, não é verdade? De repente, eu até orei aqui e falei que os irmãos possam sair com resposta. Aí de repente você fala assim, fechou o olho, crente como você disse: é verdade, Deus, traz a resposta que eu preciso. Porque até quando a gente é descrente da palavra de Deus, muitas vezes, por exemplo, quando eu gostava de uma menina, a Márcia já foi para a salinha, né? Quando eu gostava de uma menina, até mesmo quando eu gostava da Márcia, ela não dava bola para mim, porque demorou para dar bola, viu? Se fez de difícil, irmão, se fez de difícil. Mas também no dia que aconteceu. Ai, Deus. Mas enfim, aí eu ficava com aquela história assim, aquele coração, você vai entender, fazia aquelas brincadeirinhas do... Lembra do papelzinho? Já viu essa brincadeirinha? Quem já viu essa brincadeira do papelzinho? Todo mundo aí querendo resposta, né? Fala: ai, Senhor, olha, se acontecer tal coisa é sim, se acontecer tal coisa é não. Já aconteceu isso com você? Até mesmo quando você está num período de oração, você fala: Deus, me traz uma resposta. Pai, se meu vizinho perturbado não ouvir funk essa noite, é porque o Senhor está respondendo. E a gente vai jogando, porque a gente quer respostas. Nós queremos respostas para os nossos dilemas, nós queremos respostas para os nossos conflitos, nós queremos respostas, nós gostamos de respostas. O interessante é que tem situações da nossa vida que Deus não traz resposta não, que nem o Jó, né? Você vai ler o livro de Jó, e Jó questiona, e todo mundo questiona, e Deus olha para Jó e fala assim: Jó, é o seguinte, a síntese é de Deus falando assim: Jó, quem és tu, cara? Quem és tu, meu? Onde estava você quando eu determinei o limite do mar? Não passe daqui. Quando eu criei os alicerces da terra? Jó, é o seguinte, basta você saber quem eu sou. Que a grande resposta para Jó era a certeza de que Deus estava com ele. Isso é a melhor resposta. Talvez a gente não vai ter a resposta da matemática da nossa vida, dos problemas da nossa existência pessoal, porque cada um de nós tem problema. Ai,
Esse coração coloca a gente em cada enrascada, irmão. Às vezes a gente gosta de quem não gosta da gente. Às vezes a gente quer o que não é presta pra gente. Às vezes a gente fica enfurecido com coisas que esse cara aqui, a Bíblia diz que ele é enganoso. Se tem alguém que você nunca deve confiar, é no seu coração. Ele te lasca. E quantas vezes ele já não te ferrou? Hã? Aí você fala assim, aí a gente usa aquela expressão besta, que a gente sabe que não serve para nada, que só nos lasca, que é, não senti no coração. Não espera sentir no coração não, irmão, não vai por ele não, que ele vai te lascar de novo. Vai pela razão, vai pela palavra. É assim que nós devemos ser guiados, não pelo nosso coração. Coração falho. Já dizia o Alceu Valença, coração bobo, coração bola, coração balão. É um coração bobo, besta. Mas a gente gosta de respostas. E por saber que a gente gosta de respostas, a gente gosta mais do que respostas, nós gostamos de notícia boa. Apesar que eu conheço umas pessoas que gostam de notícia ruim, porque ela quer reportar as notícias ruins, né? Morreu alguém, deixa que eu conto. Sempre tem um parente desse, né? Que quer dar a notícia da morte na frente de todo mundo. Você nem sabe, fulano quebrou o pé, vai correndo, chega até a espumar pelo canto da boca, só para contar desgraça. Tem gente que gosta, mas que a gente gosta mesmo é de notícia boa, né? Porque notícia boa traz esperança, notícia boa, porque a vida, como o culto já começou, e o interessante é que eu, Rodrigo, Sandro, todos que passam por aqui, a gente não fica conversando antes do culto, você vai falar o quê, você vai pregar o quê, e o Espírito vai convergindo as coisas, porque a mensagem que eu tenho hoje para você é uma boa notícia do céu, uma boa resposta de Deus para a tua vida, aleluia? Fala assim, eu recebo a resposta do céu para a minha vida. Olha que você não sabe o resto da mensagem, então recebe. Mas Deus é maravilhoso, e Ele quis trazer resposta para os nossos dilemas. Resposta tamanho único. Eu já trabalhei com roupa há muitos anos da minha vida, trabalhei em confecção de roupa feminina, e a Roberta sabe, né, Roberta? Cliente assídua. E uma coisa que sempre fazia sucesso era quando a gente lançava uma roupa tamanho único. Servia na gordinha, servia na magrinha. A magrinha usava aquele combro mais caidinho, só amarrava um barbante aqui, estava lindo. A gordinha ficava bem, serviu, tamanho único, tem um elástico, puxa, é tamanho único, serve para todo mundo. Eu lembro muitas vezes quando eu pregava, eu prego continuamente, mas antes ela falava muito isso para mim. Aí acabava o culto, a Rô vinha sempre chorando, e ela falava assim, essa mensagem foi tamanho único, pastor. Serve para todo mundo, corintiano, palmeirense, serve para todos. Mas a resposta do Evangelho, ela é tamanho único, ela tem que servir para todos. Não é para um ou para outro. Deus tem uma solução universal para um problema universal. Porque a gente acha que os nossos problemas são específicos, mas tem um grande problema na nossa vida, e a gente vai falar sobre ele depois. Algo que atrapalha tudo na nossa vida. Além desse coração, é o que corrompe esse coração, que é o pecado. O pecado é o grande problema da nossa vida. Nos faz ser orgulhosos. Domingo passado eu falei sobre o grande pecado, o orgulho, que nos impede de desfrutar de coisas maravilhosas. Se eu não reconheço que eu sou falho, eu nunca serei curado, nunca serei perdoado, porque eu sou bom demais para compartilhar das minhas dores. Mas, você sabia que tem uma palavra que é muito comum para nós crentes? Nós é crente, né? Nós é? Nós é. E a palavra que é muito comum para todos que creem em Jesus Cristo, que é a palavra evangelho. Palavra linda. E no mais básico da escola dominical ou de qualquer estudo, a gente sabe o significado da palavra evangelho, que significa muito bem. Você já soprou para o resto. Vamos lá. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E o que são o evangelho? O evangelho são os quatro escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João, mas não necessariamente, eles receberam esse nome depois. Eles foram apelidados ou receberam o nome de evangelhos depois. Mas de onde vem essa palavra evangelho?
A Bíblia foi escrita, principalmente o Novo Testamento, foi escrito no grego. E a palavra deriva de uma palavra chamada evangelium. Não, tanta diferença, né? Parecia que ia falar algo mais complexo. Mas ela vem de uma palavra evangelho, que justamente significa boas novas. Só que essa palavra ela não apareceu na Bíblia do nada. Não foi Deus que trouxe uma revelação e agora evangelho é uma palavra única, exclusivamente criada para os cristãos. Não, ela já existia. E sabe o que é interessante da palavra evangelho? Que ela é uma palavra usada pelos gregos antigos, bem antigos mesmo, e ela era usada para indicação, adivinha do que? Olha que coisa mais louca, era uma palavra usada para indicação de uma gorjeta. Recebe esse evangelho aí, dava uma moeda para a pessoa, mas não era por qualquer situação, ela era uma gorjeta dada para alguém que trazia uma boa notícia. Porque antigamente, irmãos, vou contar uma coisa para vocês, você vai cair para trás. Sabia, Mateus, que antigamente não existia telefone? Você não sabia, né? Não sabia. Sabia que antigamente não existia o WhatsApp? Parece um absurdo, né? Mas parece que você não consegue viver sem, né? É uma coisa doida, né? Eu não consigo viver sem. Mas não existia jornal. E as notícias, aí Deus usava o fofoqueiro. As notícias espalhando. Mas existiam pessoas especializadas em dar notícia. E quando chegava uma pessoa com uma boa notícia, era dada essa gorjeta que chamava evangelho. Por quê? Eu vou abençoar aí esse cara que está trazendo uma boa notícia para mim. Entendeu? Pegada da palavra. Só que evangelho também, a palavra evangelho era usada nas cidades gregas, porque antigamente o pessoal a gente vive em guerra, mas também era guerra constante, cidade contra cidade, nação contra nação, colonizando, expandindo os seus territórios. E isso é muito interessante, os gregos usavam muito essa palavra para falar de notícias militares. Está tendo uma guerra ali, Soberana versus Lenise, está uma coisa, quem vai possuir a região do Esperança? Está entendendo? Contextualizando para a nossa região. E aí de repente veio a notícia, lá, Soberana conquistou um pedaço. Aí vinha lá o cara correndo, chegava na cidade e falava, pera, galera do Soberana conquistou Esperança. Então isso era, as boas notícias do campo de batalha também era usada como palavra evangelho. Aí começou a ser adotada como as boas notícias do campo de batalha. E também essa palavra evangelho, ela era usada no anúncio por arautos, porque antigamente os oficiais, as coisas oficiais, eram os representantes do reino, do palácio, chegavam na praça da cidade e diziam, por decreto do imperador, patati, patatá, blá, 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 blá. Então esses eram os arautos. Então os arautos também traziam o evangelho do reino para a população, e esses evangelhos também eram representados, sabe por quê? Nascimento de um rei ou de um imperador. Os arautos chegavam e diziam, eis que nasceu o filho do imperador Rodrigo Oliveira de Goiás. Olha que coisa linda, o homem do Pequi. E aí ele traziam, então quer dizer, a palavra evangelho, ela já existia antes dos evangelhos. E representava o quê? Essa boa notícia de um campo de batalha, o anúncio de um nascimento de um rei, de um imperador. E sabe o que é lindo? Marcos, quando começa a escrever o evangelho dele, capítulo 1, versículo de número 1, o Marcos, algo que é interessante a gente entender, é que cada evangelho foi escrito para evangelizar um tipo de pessoa naquela determinada época. E o evangelho de Marcos foi historicamente, teologicamente, direcionado aos romanos, à igreja romana, que falava grego. E então, o Marcos ele usa a palavra evangelho, ele é o cara que vem e introduz essa palavra. E ele coloca aqui, capítulo 1, versículo 1, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que ele quer dizer? Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para os gregos que estavam lendo,
Para os romanos que estavam lendo, isso era um anúncio de tipo: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cristo, Ele é a resposta para a nossa vida de batalha, Ele é a boa notícia do céu para nós. Olha que coisa linda. Depois em Lucas, o historiador, ele vai fazer um negócio mais detalhado, e aí ele vai contar o nascimento de Jesus. E quando a gente pensa que Marcos vem trazer essa boa notícia pela primeira vez, comparar o Evangelho com o campo de batalha, o Evangelho vem de uma notícia do céu para a terra. Em Lucas, capítulo de número 2, o Lucas que não é o filho da Elaine, mas que é inspirado, né? Porque senão é bíblico. Em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 8, olha só. Naquela noite, havia alguns pastores no campo próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Versículo de número 10. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, eu trago boas notícias. Eu trago um evangelho, eu trago boas novas. Quando a gente vê um anjo descendo e dizendo que trouxe boas novas, significa que o evangelho é uma resposta do céu para a gente que sofre. O evangelho é uma resposta de Deus para os nossos questionamentos existenciais. Não tenha medo da palavra de Deus. Não tenha medo do Senhor, porque Ele não vem te trazer má notícia, Ele vem te trazer uma boa notícia, como resposta dos seus dilemas. Aleluia! Isso não é maravilhosíssimo? É maravilhoso? Então o Evangelho é uma boa notícia que vem do céu para as nossas vidas. E o que é necessariamente o Evangelho? O que é essa notícia? Fiquei curioso, meu Deus, me conta. Isso, calma, eu vou contar. Vocês estão tão eufóricos. Mateus está ali se controlando para não pular aqui. Eu vou refalar. E que notícia que foi essa? A notícia é: o reino de Deus está aqui. Jesus é Senhor e Rei. Uma boa notícia: no campo de batalha existencial, Ele venceu o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. A tropa do céu vai avançar, porque nós não seremos mais barrados pelos nossos corações. Por quê? Porque o Evangelho veio nas nossas vidas para anunciar que, arrependendo dos nossos pecados em Cristo, temos perdão, salvação e vida eterna. Isso é lindo. Essa é a boa notícia. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Sabe, o Evangelho é a notícia de que o Rei nasceu. É a notícia da vitória sobre o grande inimigo das nossas vidas, o pecado que nos impede de seguir adiante. Ele é o Senhor. A notícia de que o próprio Deus veio responder para nós, a notícia para os nossos dilemas. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero dizer essa noite para você. A gente está acostumado com o termo, se eu perguntar aqui, eu só estou vendo crente aqui. Porque se você está aqui, acho que de alguma forma você crê em Deus, você é crente. De repente um dia você aceitou Jesus, aquela forma que nós estamos acostumados, aceite Jesus. Tu não quer aceitar Jesus não? Aceita Jesus aí, moço, tu precisa aceitar Jesus para ser salvo. E a gente tem essa mania, só que esse aceitar Jesus, muitas vezes ele entra de uma forma complicada na nossa vida e que pode nos conduzir a uma condenação eterna. Por quê? Se você não entender o que de fato significa aceitar Jesus. Porque o que é aceitar Jesus? Irmãos, a gente precisa entender que é Jesus que nos recebe.
Nós precisamos entender, porque quem aceita, vamos imaginar que você brigou com a sua namorada. Imagina, brigou com sua namorada, ela fez o que você não queria, ou seu namorado ou seu marido, você brigou. Relacionamentos são assim, muitas vezes os relacionamentos acabam, porque não cumpriu com os seus votos com o outro, com o seu compromisso. Só que aí o coração, como eu disse, o coração ele faz a gente fazer coisa que a gente não faria na razão. Aí você fala assim, tá bom, eu vou perdoar, eu te aceito de volta, né, o que a gente fala, eu te aceito de volta, só que com as minhas condições, né? A gente é desse jeito, eu te aceito, mas com as minhas, porque quem aceita coloca a condição. Então se você vem para a ideia de que você levantou a mão e aceitou Jesus, simplesmente aceitei, a gente aceita nas nossas condições. Tá bom, Jesus, eu vou, mas tem que me dar um carro novo. Tá bom, Jesus, eu vou, mas tem que trazer a pessoa amada em 7 dias. Eu vou, Jesus, mas eu tenho que restaurar meu casamento. Ah, Jesus, eu vou, mas eu tenho que me dar um emprego, pelo amor de Deus. Eu vou, Senhor, mas eu tenho que fazer o crush olhar para mim. Porque quem aceita, coloca determinações, coloca pontos. Por isso tem muita gente frustrada dentro da igreja, que um dia aceitou Jesus, ouviu esse apelo superficial, mas de fato não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma pergunta. O Evangelho não é uma pergunta do você quer aceitar Jesus. O Evangelho é uma resposta. Jesus é a resposta para os seus dilemas. Você tem que entender que independente do teu problema, Jesus é a resposta. O questionamento interno que você está vivendo hoje, Jesus é a resposta que veio do céu para que você possa ter uma vida abundante, uma vida plena. Você vai ter que passar pelo caminho do arrependimento, sim, porque é os pecados que nos afastam de Deus, mas em Cristo nós temos perdão, e a resposta de Deus para nossas vidas é: Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, vocês podem colocar para mim? Romanos 1, 16, olha que texto profundo. Romanos 1, 16. Vai vir. Não? Achou? Pois não me envergonho das boas novas, Evangelho, a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também os gentios. O que é o Evangelho? Poder de Deus para salvar. É isso que o Evangelho faz. Sem Evangelho não há salvação. O Evangelho tem o poder de penetrar nos corações, de trazer a resposta. Por quê? Porque o Evangelho é a resposta do céu para as nossas vidas. E quando abrimos e entendemos isso, nós se entregamos, porque não é uma persuasão humana, mas é o próprio Deus falando. Negar o Evangelho não é negar o pregador, negar o Evangelho é negar o próprio Deus, negar a resposta de Deus para as nossas vidas. Negar o Evangelho é negar a resposta para o seu dilema mais íntimo e profundo de existencialidade. Quase não saiu, né, Diego? Obrigado por interceder. Intercedeu rindo, né, pilantra? Sabe, só que aceitar a resposta de Deus, obrigatoriamente, vai causar um prejuízo enorme no nosso ego. Porque a resposta de Deus começa nas nossas vidas dizendo: tem uma boa nova para você, uma boa notícia para você. Quer saber? Você é pecador. É do jeito que começa. A boa notícia é essa: você precisa se arrepender para um processo de novidade começar na sua vida. Porque receber o Evangelho sem arrependimento não há transformação, não há mudança. O anúncio do Evangelho está relacionado ao arrependimento, mas aí você para e pensa: pastor do céu, eu já estou lascado demais, eu vim aqui de repente com uma esperança da renovação da minha história,
e tu vem agora me acusar. Eu não estou te acusando de nada, meu irmão. É a Bíblia que diz que todos somos pecadores e precisamos de perdão. O que nos coloca em condição terrível são as escolhas que nós fazemos por causa desse cara aqui. Não o Rodrigo, o nosso coração. Você pode fazer assim, ó, coração. Você já me ferrou muitas vezes. Mas eu posso te disciplinar em Cristo Jesus. Aleluia? Você crê? Eu creio. Sabe, aceitar a Cristo, aceitar a resposta de Deus, que é Jesus, o Filho de Deus, ele tem que ser uma inconveniência para o nosso estilo de vida. Você vê lá em Êxodo, não precisa abrir, mas todo mundo, quem não leu já assistiu a novela da Record, amém? Ou quem não assistiu, leia ou veja Êxodo. As pragas do Egito, todo mundo já ouviu. E a última é a morte dos primogênitos. E tem que matar um cordeiro, pegar o sangue, passar nos batentes da porta, porque o anjo da morte vai passar por ali, e se não tiver com o batente da porta coberto com o sangue, o primogênito vai morrer. Mas se tiver com o sangue no batente da porta, o Espírito do Senhor vai passar por cima, e é por isso que vem o nome Páscoa. Páscoa vem desse espírito da morte que está ali, passando por sobre a casa dos hebreus. Passagem, passou por cima, é daí que vem Páscoa. O Senhor poupou o seu povo que tinha o sangue do cordeiro na porta. E olha que coisa interessante, se o povo hebreu aceita o sangue do cordeiro como livramento, mas depois que passa o espírito da morte, passa o anjo do Senhor passa dali e vai embora. Aí eles falam assim, legal, o filho dos egípcios morreu, nós fomos libertos, aceitamos o sangue do cordeiro, mas a gente quer morar no Egito, agora eu quero ficar morando no Egito. Ia adiantar alguma coisa? Não, porque o sangue do cordeiro vem para a libertação. O sangue do cordeiro vem para um êxodo, para uma saída, para uma mudança. O sangue do cordeiro foi derramado sobre a sua vida para você não permanecer no deserto, no Egito da sua vida. O sangue do cordeiro tem que descer sobre a sua vida e tem que haver uma migração do deserto, do Egito para o deserto e para a liberdade. Tem que haver uma saída, tem que ser uma mudança moral. Não dá para aceitar Jesus e continuar vivendo a vida que vivia. Eu aceitei Jesus, agora a obra é dele. Eu paro de fumar quando ele quiser. Eu paro de beber quando ele quiser. Eu paro de ver pornografia quando eu sentir no coração. Esquece esse coração. Joga essa bodega no lixo. Viva a vida que o Cristo te libertou. Aceite o sangue do Cordeiro e rume para a vida eterna. Aceite que Deus te poupou do julgamento do fim dos tempos, porque agora você tem o sangue do Cristo cobrindo a tua vida, a resposta para o seu dilema. Eu era falho, fraco, pecador, movido pelo meu coração, mas ainda bem que veio do céu uma resposta para a minha vida, e não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Já pensou aquela parábola do filho pródigo? O John ministrou aqui quinta-feira pontos muito legais. E na parábola do filho pródigo, o pródigo, que não é o nome do cara, tá? Pródigo é a situação que ele vivia. Pródigo é esbanjador, o cara que esbanja. Conhece gente que esbanja? Eu conheço um monte. Tem gente que ganha 1.000 e gasta 2. Estava esses dias no mercado. Aí todo mercado que você vai agora, as pessoas querem te fazer cartão de crédito, né? É mó barato. Vou fazer cartão de crédito? Aí eu não sou fofoqueiro, irmão, não sou. Mas ela estava falando alto, eu ouvi. Não? E aí a mulher falando com a mulher, moça, querida, passa lá o CPF. Acabou de aprovar um cartão lá pro moço com limite automático, limite de 9.000 para ele. Aí a outra que também não estava na conversa, que passou ouvindo, falou assim, meu Deus, se me libera 9.000 de cara, eu me perco. Tem umas pessoas que é assim, né? Acha que crédito é dinheiro, né? Não é não, irmão.
Quem toma emprestado vira escravo de quem empresta, a Bíblia diz isso. Toma cuidado com um capiroto de plástico. Mas enfim, quantas vezes já não lascou nossa vida também, né? Mas enfim, já pensou o filho pródigo, o esbanjador? Está lá comendo bolotas de porco, desejando comer bolotas dos porcos, aí fala assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou pedir perdão para o meu pai. Aí ele volta. Aí chega diante do pai e fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai fala, legal filhão, te recebo, cola aqui mano, cola aqui menino. Menino, tu estava perdido, mas tão bom que você voltou. Aí que nem o John disse, o churrasco é bíblico. Mata o cordeiro, vamos assar e vamos fazer festa, porque o meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. O churrasco está na Bíblia, os vegetarianos que perdoem. Vamos matar o cordeiro, vamos fazer um churrasco. E aí o menino está lá, come e fala, meu pai me perdoou, que legal, eu estava querendo comer comida de porco, agora estou comendo aqui do bom e do melhor na casa do meu pai, que maravilha. Aí ele, pai, é o seguinte, tu me perdoou, já comi aqui no Senhor, fazer o seguinte, eu volto aqui de domingo que eu vou voltar lá para a cidade que eu estava com os porcos. Você acha que isso é certo ou errado? Mas muitas vezes é assim que a gente faz com Jesus. A gente vem, pede o perdão para Deus, pede restauração para o Senhor, recebe o sangue de Cristo sobre as nossas vidas e ainda quer voltar para o chiqueiro dos porcos. É um tempo de mudança de postura, irmãos. Aceitar a Cristo tem que confrontar a nossa maneira de viver, tem que doer no nosso ego, tem que mudar a nossa rota. Isso que é conversão. A palavra conversão significa, está indo para uma direção, Agora tem gente que quer aceitar Jesus e não quer mudar a rota da vida, quer aceitar Jesus e não quer desviar do caminho dos desviados. Muda a rota da sua vida hoje. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer mudar a sua vida. Ele é a solução de todos os seus dilemas. Sabe, o que implica aceitar a Cristo? Pastor A.W. Tozer, ele escreve assim: nós aceitar a Cristo é nós aceitarmos os amigos dele como os nossos amigos. Glória a Deus. Seus inimigos como os nossos inimigos, seus caminhos como os nossos, sua rejeição como a nossa rejeição, sua cruz como a nossa cruz, sua vida como a nossa vida e o seu futuro como o nosso futuro. Se é isso que queremos dizer quando aconselhamos alguém a aceitar a Cristo, será melhor explicar. Se é isso que queremos dizer quando aconselhamos alguém a aceitar a Cristo, será melhor explicar isso para ela, pois é possível que ela se envolva com profundas dificuldades espirituais se não entender essa verdade. A.W. Tozer disse isso. Aceitar a Cristo é aceitar tudo o que Ele é para nós. Não é uma fórmula. Aí tem gente aí cabeçudo, nada contra os cabeçudo físico, mas cabeçudo de cabeça dura, né? Tem umas pessoas que é cabeça dura. Aí fala assim, não, tem lá naquela história lá do ladrão da cruz lá, mano, até o último momento eu posso aceitar Jesus. Só que aquele cara, ele fez uma confissão. Ele disse, Senhor é rei, porque o Senhor tem um reino. Eu mereço estar nessa cruz porque eu sou pecador. Eu mereço. Arrependimento, glorificou Cristo como sendo rei e disse que Ele era Senhor. Não é aceitei Jesus, é uma consciência transformadora, que de repente você tem a oportunidade, ouvindo hoje isso, de aceitar essa mensagem. Mas entenda, em Atos dos Apóstolos lá, que a gente leu, capítulo de número 2, versículo de número 37, depois da pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, eita Deus, cheio do poder de Deus, ele prega para uma multidão que estava achando que eles estavam bêbados, porque eles estavam falando de uma forma tão ousada no Espírito, tão maravilhosa, em várias línguas de outros países. Tipo assim, o Angelino fala haitiano, haitiano não, fala crioulo, né Angelino? O Angelino é nosso irmão aqui, está com a gente aqui, fala crioulo, fala francês, né Angelino? E aí, de repente o Angelino começa a pregar aqui em francês. Quem aqui fala francês, irmão? Quem aqui fala crioulo? Só o Angelino. Não ia ser esquisito? Para a gente, ia parecer que ele estava falando em um mistério que a gente não ia entender. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Todos aqueles que estavam na cidade de Jerusalém ouviram
em muitas línguas o glorificar de Deus, cada um em seu idioma. E pensa que bagunça, falando em haitiano, e francês, espanhol, chinês, tudo ao mesmo tempo. O maior reteté da história. Sabe o que é isso? Na Torre de Babel as línguas não foram confundidas para que os homens não se entendessem, mas agora com o Espírito Santo de Deus nós nos entendemos, porque Ele torna comunicável aqueles que não se comunicavam. O próprio Deus restaura a comunhão entre os homens, aleluia. E aí, depois que Paulo faz essa pregação, aqueles caras que estavam ouvindo essa mensagem, como eu disse, o Evangelho não é uma pergunta, o Evangelho é uma resposta. E esses homens, eles falam assim, para Pedro, eu perdi. Ele fala assim, versículo 37, e as palavras partiram o coração dos que ouviam, Atos 2:37, partiu o coração dos que ouviam, e perguntaram para Pedro e os outros, irmãos, o que devemos fazer? De repente você está ouvindo essa mensagem, e você está falando assim, meu Deus, o que eu preciso fazer para viver essa vida? Meu Deus, o que eu preciso fazer para viver essa plenitude? Porque o Evangelho e Jesus Cristo, Ele é a resposta de Deus para nós. E quando você vai ler o Evangelho, quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que sempre o Evangelho é uma resposta para esse povo que ouviu a mensagem e o coração se compungiu. É uma resposta para o aleijado na porta do Templo Formosa, que pede, ei, tem 2 contos aí? Tem R$1 aí? E eles falam assim, não, eu não tenho, mas eu tenho uma resposta para você, eu não tenho prata nem ouro, mas do que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É a resposta para o carcereiro que queria se matar, porque estava vendo a sua vida ruir em uma noite destruiu a vida daquele homem, ele pensou que ele iria perder o emprego, perderia a família, de repente seria executado, e ele tira a espada da bainha, e ele vai tirar a própria vida, e Pedro e Saulo e Silas falam assim, não faça essa loucura, tu tá louco homem, não faz isso não, nós está aqui, nós não fugiu. E aquele homem fica maravilhado com aquela cena, e ele fala assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Havia um eunuco etíope, um oficial da Etíope, que foi para Jerusalém para ouvir as coisas de Deus, e ele está voltando, lendo o livro do profeta Isaías, e não entendendo nada, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não entende nada, e aí ele estava lá na carruagem lendo, e de repente o Senhor envia Felipe correndo do lado da carruagem, você tá que loucura que Deus faz, coloca o Felipe correndo do lado da carruagem, vai ler, e ele, você está entendendo o que você está lendo? Não, você quer que eu te explico? Quero, então deixa eu entrar porque eu não aguento mais. Aí ele entra na carruagem, ele começa a explicar, você está vendo isso que está escrito aqui? O cara, mas eu não estou entendendo. Ele fala assim, isso aqui é Jesus Cristo de Nazaré, isso aqui que você não está entendendo, a resposta que você está querendo é Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou no 3º dia, e agora está ao lado do Pai, para trazer vida a todo aquele que crê. Ele é esse cordeiro que foi morto, ele é a ovelha que foi conduzida para o matadouro. Vou parar, Carol. Tá bom, a Carol briga comigo porque fala que eu não paro quieto para ela tirar foto. Entenda. Aí o que o eunuco fala? Pergunta, e o que eu preciso? O que me impede de ser batizado? Eu quero, o que me impede? Aí ele fala assim, Felipe fala assim, nada te impede, se tu crê que Jesus Cristo é o Senhor, nada te impede de ser batizado. Eu quero dizer para você essa noite, o Evangelho, a boa notícia do reino, é a resposta para os seus dilemas mais profundos, é a resposta para a sua dor mais aguda, é a resposta para a sua crise de existência. O Evangelho é a resposta do céu para a tua e para a minha vida, é tamanho único. Aplaude ao Senhor. É lindo, é maravilhoso. E esses homens perguntam para Pedro, o que nós precisamos fazer? Essa mensagem assim, porque quando a mensagem é o Evangelho,
ela tem poder para salvar. Eu podia estar aqui falando de prosperidade, eu podia estar aqui falando sobre questões emocionais, mas essa noite eu estou falando do Evangelho de Jesus Cristo, e eu creio que Ele tem poder para corroer o coração mais duro, eu creio que Ele tem poder para transformar a vida mais perdida, eu creio que Ele tem poder, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação. E eles perguntam: o que a gente precisa fazer para ser salvo? O Evangelho requer a aceitação. Quando você aceita a palavra que confirma que Deus, na sua grande misericórdia, mandou uma provisão para os nossos dilemas. Eu aceito a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, morreu para perdão dos meus pecados. Por isso é importante se arrepender dos nossos pecados. De repente você fala assim: poxa vida, eu não consigo pensar que eu sou pecador. Primeira epístola de João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Porque se Deus mandou seu Filho para morrer para perdão dos nossos pecados, só tem uma coisa, é que nós somos pecadores. Aleluia! E aí, o que o Pedro fala? Ele diz assim: vocês, versículo de número 38, ele fala assim: vocês devem se arrepender para perdão dos teus pecados. O Evangelho é isso. Como eu disse, às vezes nos nossos relacionamentos humanos, por mais que a gente se arrependa, nem sempre nós somos perdoados. Às vezes nós sofremos a consequência dos nossos erros. Isso acontece. Vai fazer uma coisa que sua esposa não gostou. Ai, desculpa, irmã, desculpa, amor. Chamar a esposa de irmã é muito crente, né, mano? É crente nível master, né? Desculpa, amor, você me perdoa? Perdoo. Ela esquece? Esquece? Ai, pensei que era só lá em casa. Aí você vai ter que conviver com aquela culpa continuamente, que ela sempre vai fazer questão de relembrar, né? Mas no mundo é assim. Só que a palavra diz que se em Cristo nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados. Deus não quer te jogar na cara o que você errou. Ele quer só que você reconheça que errou, para que você possa receber perdão. Porque como você vai receber perdão se você não errou? Só recebe perdão quem erra. E assumir que a condição da nossa vida é porque caminhamos distante de Deus, é o que nos faz voltar para Ele. Aleluia. E aí Pedro fala: arrependam-se para perdão dos seus pecados, e cada um seja batizado em nome de Jesus. Sabe, o Rodrigo falou da escola bíblica, do discipulado, mas aqui não tem discipulado, aqui é: aceitou Jesus? Aceitar Jesus te conduz a uma transformação moral. Aceitar Jesus é aceitá-lo por inteiro. Aceitar Jesus é arrepender-se de quem você é e agora querer viver uma nova vida dele. Eu preciso ser batizado em nome de Jesus. Por quê? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso morrer para mim, para que Ele renasça. Eu preciso estar nele, porque dele e por ele são todas as coisas, e agora eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que Deus, quando nós nos arrependemos, nós entregamos a vida para Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a condição que somos pecadores. Mas tem uma boa notícia do reino: que somos perdoados em Cristo Jesus, para viver uma vida onde Ele é Senhor e Cristo. Ele é o Senhor dos nossos dias, e a nossa vida deve ficar cativa nele. Sabe, irmãos, aceitar a Jesus é ter a consciência do senhorio dele nas ações da nossa vida. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: aquele que tem Jesus Cristo e entrega a sua vida para Ele, nunca mais estará sozinho. Sobre ele há o Espírito Santo de Deus, que vai ensinar todas as coisas. Deus não só nos chama, Ele nos traz a resposta e traz a solução também para as nossas vidas.
Porque de repente você fala assim, mas eu não consigo. Mas quem disse que você consegue? Oxi, se você conseguisse, você já tinha feito isso antes. Não precisava de igreja, não precisava de Jesus. Concorda comigo? Mas aí Ele deixa o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos ajudando a viver o querer dEle todos os dias. E aí, eu quero dizer uma coisa. De repente você já aceitou Jesus, mas naquela condição de que Jesus estivesse distribuindo um panfleto: me aceita, me aceita, me aceita. De repente você nunca teve Jesus como a resposta do seu dilema, como a resposta do céu para a tua vida. De repente, a gente gosta de falar de pessoas desviadas. A gente que eu digo é os crentes, né? Mas, infelizmente, existem muitas pessoas sentadas na igreja, nas cadeiras da igreja, desviadas. Porque quando a gente tira Jesus do senhorio, quando Ele deixa de ser o Senhor, quando os nossos amigos não são os amigos de Jesus, quando os nossos caminhos não são os caminhos de Jesus, quando a rejeição de Jesus no mundo não é a nossa rejeição, quando a cruz de Jesus não é a nossa cruz, quando a vida dele não é a nossa vida, estamos desviados. Não importa quantas vezes você já levantou a mão e fez um apelo de repetição, através dessa mensagem, essa noite, eu quero te convidar a permitir que o Evangelho de Deus, a boa notícia do reino, a resposta do céu, seja a resposta para seu dilema essa noite. Não essa noite, mas para a sua vida. De repente você está como aqueles homens: e o que eu preciso fazer para ser salvo? Arrependam-se dos seus pecados e creem em Jesus Cristo. De repente você é o coxo na entrada do templo Formosa, pensando que sua vida vai ser sempre de miséria, sempre de incapacitação. Mas eu trago uma boa notícia: não é prata nem ouro que vai mudar a sua história, não é emprego que vai mudar a sua história, não é nada do mecanismo humano que vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua história é Jesus Cristo. Talvez você é aquele que conhece as Escrituras, mas não entende nada de Escritura, e quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus, como o etíope, e eu tenho a resposta para você: Jesus Cristo é a resposta. De repente você está desesperado por causa das merdas que você fez na tua vida, desculpa o palavreado, mas eu não vou ficar passando pano para gente safada essa noite. Quantas vezes mais? Aí o puritano vai falar: mas o púlpito é santo e a tua vida é uma esculhambação. Eu estou falando com você. De repente as suas escolhas te pegaram, te colocaram na fossa, e a sua vontade é de sumir e de fazer com que tudo isso desapareça. Você está com a espada nas mãos, tentando acabar com essa dor. Eu quero dizer para você essa noite: não faça isso. E aí você me pergunta: mas o que eu faço? Então eu falo: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. É isso, é a resposta. Tamanho único, para qualquer idade, para qualquer problema. Porque não é uma resposta humana, é uma resposta do céu. E é uma boa notícia. A notícia de que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, se você nele cresce, você teria vida eterna. Tudo que esse mundo tem para te proporcionar é limitado, e uma hora acaba. O prazer acaba, dinheiro acaba, relacionamentos acabam, mas a salvação é para a eternidade. E de repente, você se satisfazendo com algo eterno, você vai parar de sofrer por essas coisas terrenas. Deixa Jesus tomar conta da tua vida. Deixa o Evangelho ser a resposta que você precisa. Deixa Jesus Cristo ser o seu Senhor e Rei. Em nome dEle é que eu falo: arrependa-se
e receba Jesus como Senhor, sentado no trono do seu ser. Não tenha medo de sofrer o que você tem que deixar para trás, porque o que Ele tem é muito maior, mais bonito, e te impulsiona para a vida eterna.